Fala aí, galera ligada aqui no canal Celebridade News. Eu sou Anderson Moura e trago para vocês o noticiário do Vasco da Gama. O Vasco que nesse momento, né, tem dois grupos trabalhando, um na cidade de Punta del Este, no Uruguai, são os principais jogadores, né, o elenco, os jogadores que o técnico Ramon Dias tem planos para essa temporada de 2024, e aqui no Rio de Janeiro, um outro grupo trabalhando com a maioria de jogadores jovens, né, alguns outros jogadores que não fazem parte, né, dos planos do Ramon Dias, como o Orediano, treinam visando o Campeonato Carioca, já que o Vasco, nessas duas primeiras rodadas, jogará com um time alternativo. Lá em Punta del Este, o Vasco fez um amistoso contra a seleção de Maldonado, venceu por 4-0 no último sábado, com gols de Payet, gol do zagueiro Rojas, que se apresentou no mesmo sábado, né, foi apresentado e foi para o jogo, fez um gol, e o destaque da partida foi o atacante, a joia da base, o Ryan, marcando 2 gols. A temporada de fato para o Vasco da Gama começa nessa quinta-feira, onde o Vasco tem 2 compromissos. Vai jogar em São Januário, com esse grupo que está aqui no Rio de Janeiro, a estreia do Campeonato Carioca, diante do Boa Vista, e às 19h30 e às 10h15 a bola rola lá no Uruguai. O Vasco vai enfrentar a equipe de São Lourenço, da Argentina, né? Lembrando que no dia 21 o Vasco encerra sua participação no torneio de verão de Punta del Este, encarando o Deportivo Maldonado, equipe lá do Uruguai, né? O Vasco da Gama segue os seus preparativos, né? E o Alexandre Matos, que é o novo diretor de futebol, segue trabalhando em busca de novos reforços, né? De jogadores que possam vir e contribuir com o Vasco da Gama para que esse ano seja melhor que os anteriores, né? Por exemplo, ano passado, mesmo com investimento de mais de 100 milhões feitos pela 777, o Vasco fez uma temporada muito ruim, né? Lutou para não cair no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil foi eliminado na segunda fase para o ABC, e esse ano a torcida vascaína espera que o Vasco volte a ser o Vasco, que o Vasco volte para as cabeças, que é o lugar do Vasco da Gama, né? Então o Vasco já tem 4 reforços, né, já confirmados, né, além do zagueiro Rojas, como eu falei, o zagueiro paraguaio de 27 anos que veio do River Plate. O Vasco também já tem confirmado o zagueiro João Vitor, que vem por empréstimo, pertence ao Benfica. O atacante David, que já está treinando com o grupo e provavelmente joga na próxima quinta-feira com o grupo lá que está no Uruguai, né? E o Vasco também já confirmou a contratação do Adson, né? Faltam apenas alguns trâmites burocráticos para anunciar o Adson, atacante que estava no Nantes da França, com passagem no Corinthians. Então, essas são as notícias, né, essas primeiras notícias do Vasco para esse ano de 2024. Muita coisa vai rolar, né? Então, o Vasco já estreando na próxima quinta-feira no Campeonato Carioca, em São Januário, diante do Boa Vista, e você vai curtir essa transmissão aqui no canal Celebridade News. Fiquem ligadinhos aí com a gente, que tem muita novidade aí para vocês. Um abração!